Oi pessoal, eu sou o Alessandro e a ideia desse vídeo é compartilhar com vocês o meu segundo olhar sobre a saga Rei das Trevas. Já fiz um vídeo falando das minhas primeiras impressões, vou deixar aí no card caso alguém tenha interesse. A ideia aqui então é dar as minhas segundas impressões. O vídeo sobre com o meu primeiro olhar, ele foi baseado na primeira edição da saga Rei das Trevas. Esse segundo vídeo, ele tem um escopo maior, eu olho para mais edições. Ele vai ser baseado nos números 2 e 3 da minissérie Rei das Trevas e nos números 24 e 25 de Venom. Se alguém tem, sei lá, interesse um pouco em saber como é que seria a ordem de leitura, né? A ordem seria mais ou menos, né? Venom, Rei das Trevas, Venom, Rei das Trevas. Então seria assim: Venom 24 primeiro, o Rei das Trevas 2 depois, Venom 25 e Rei das Trevas 3. Seria mais ou menos isso, embora, claro, né, como são revistas mix, acaba às vezes uma coisa atropelando um pouquinho a outra, mas em princípio é isso. Acredito que a primeira coisa que eu tenho a dizer sobre essas revistas é que ler Venom é fundamental. Assim, a revista do Venom, pelo menos o título principal do Venom, porque na revista do Venom não tem só o título dele, também tem o Homem-Aranha Simbionte, que é ligado à saga, mas se passa no passado, é outra coisa. Mas que, pelo menos o título principal do Venom, ele é parte constitutiva de Rei das Trevas. Eu nem considero um tie-in, eu considero uma coisa, assim, tal como a minissérie principal, o título do Venom. Acho algo fundamental. Inclusive eu penso que talvez fosse melhor sair tudo aqui. A Rei das Trevas, talvez até com mais edições, com mais revistas, em vez de 4, sei lá, 6, não sei fazer o cálculo aqui agora, teria que ver quantas revistas são. Talvez com mais edições, mas saísse tudo aqui e intercalando direitinho. Acho que seria mais legal. Assim. Por quê? O que Rei das Trevas mostra? Eu vou mostrar para vocês alguns desenhos, mas Rei das Trevas fala sobre... Vou pegar o número 2 primeiro. Rei das Trevas fala sobre a chegada à Terra do Deus da Escuridão, do Nu, que é um personagem que está sendo trabalhado, falado na revista do Venom desde que o Donny Cates assumiu. E nessa revista o que nós vamos ver é a resistência dos heróis da Terra ao Nu. Bom, e na revista do Venom, nós vemos uma dimensão fundamental dessa resistência, fundamental mesmo. Aqui eu vou ter que dar um spoiler aí da primeira edição. O Venom, o Ed Brock, ele morre logo de cara, logo no início da saga ele morre. O que acontece? A gente vai ver isso na mensal, e aqui é um spoiler da mensal. A consciência dele vai para uma espécie de plano psíquico compartilhado. Compartilhado por quem? Pelo Nu, que pode ser até a mente do Nu, e por todos os simbiontes. E todo mundo que já vestiu um simbionte acaba indo parar nesse plano psíquico. O que nós temos então? Na minissérie Rei das Trevas, pelo menos as edições aqui, nós vemos a resistência exterior, os heróis lidando com o Rei das Trevas. Na mensal do Venom, nós vemos a resistência interior, uma espécie de rebelião nesse plano psíquico. Tudo transcorre rápido, mas ela é fundamental. Bom, vamos lá, né? Essa é uma mega saga que surgiu como consequência de uma mensal de um personagem. Isso aqui é o final da fase do Donny Cates à frente da revista do Venom. É isso. Né? Tal como, por exemplo, a Guerra dos Reinos surgiu na mensal do Thor e ela é a culminância da fase do Jason Aaron à frente do Thor. Então, Rei das Trevas é essencialmente uma história do Venom. O que acontece aqui é consequência do que foi mostrado na revista dele. E é claro, minha gente, que o Venom ele vai ser utilizado, ele vai ser fundamental para a resolução. Também é claro que, bom, é uma mega saga, então ela vai afetar o restante do universo Marvel. Aqui, por exemplo, o Thor é fundamental, a Jean Grey aparece como importante. Isso para não falar nos tie-ins, nas histórias relacionadas, como por exemplo,
Nós vemos aí nos dois encadernados, tanto no 2 quanto no 3, nos dois números da minissérie, temos aí, por exemplo, o Capitão América, tá indo Capitão América, tá indo Cavaleiro Negro, tá indo a Aguinha-Aranha, que são histórias relacionadas do Caju Americano, do Pantera Negra. O mundo tá todo envolto em trevas. E há vários dragões simbiontes atacando o mundo como um todo. E vamos ver as resistências. É algo que eu me peguei pensando ao ler isso aqui, que o universo Marvel tem passado por diversas catástrofes globais de escopo muito, quase que cósmico recentemente. Citei aqui a Guerra dos Reinos, por exemplo, e agora tem a do Venom. E o que acontece? Bom, pensei nisso. Por quê? Porque eu fiquei pensando, cara, há uma sensação de não haver consequências, sabe? Assim, eu sei que isso faz parte de certo pacto na leitura dos quadrinhos de super-heróis. Sei lá, se eu não estou tão disposto a esse pacto, é claro que eu não vou curtir a revista. Mas eu sou dos que compram esse pacto. E ainda assim me incomodei. Que pacto é esse? Não dá para esperar uma reviravolta total do universo por causa das consequências de uma saga toda hora. Por que não dá para esperar? Porque esse universo, de alguma maneira, ele tem que conversar com o mundo real, ele tem que gerar uma identificação. Senão o leitor pega um universo completamente diferente, talvez criativamente fosse mais rico, mas não geraria uma identificação com esse leitor. Então as coisas voltam a certo status quo. Eu entendo, eu compro esse pacto. Ainda assim, a total ausência de consequências tira a força da saga. Tira a força da saga. Eu penso, por exemplo, agora olhando de maneira positiva, numa saga como Guerra Civil. Ela trouxe consequências para a Marvel como um todo, para diversos personagens, mudou. Invasão Secreta, por exemplo, também trouxe consequências para alguns personagens. Essas histórias mais recentes, elas são universais e até cósmicas no escopo e muito restritas nas consequências. Parece que, bom, o mundo foi todo cercado por trevas, viveram uma noite aí, e no dia seguinte foi todo mundo trabalhar, não tem consequência na economia, não tem consequência na vida de ninguém, nem na dos heróis. Bom, segue o bonde, né? Bom, fiquei pensando por que isso. Talvez pelo fato de termos muitas. Não dá para ficar parando toda hora os títulos e botando consequências toda hora. Então, aquilo acaba sendo restrito. De novo, sei que é certo pacto, mas ainda assim me incomodou. E eu acho que a redução dessas mega sagas, elas poderiam ser úteis. Eu vou dizer para vocês, por exemplo, as últimas guerras secretas, elas foram planejadas lá nos Vingadores do Rick e teve consequência, a gente sentiu o impacto. Né? O status quo volta, mas ela deixa um legado. Olha só, o que poderia acontecer também, tá bom, tem grandes sagas, mas essas sagas, elas não são todas elas assim de escopo cósmico, elas podem afetar traumaticamente a vida de um indivíduo, a vida de um grupo, certa situação mais restrita, mas não de cada pessoa no planeta, né? A própria Guerra Civil, se a gente for pensar, foi algo restrito, foi uma briga de super-heróis lá nos Estados Unidos. A Guerra Secreta original, que é vista como a primeira mega saga aí da Marvel, também os heróis foram para outro planeta, brigaram lá, voltaram, teve consequências. Mas aquilo, reparem, cara, eu fico imaginando as pessoas do universo Marvel. Tinha que ter uma história que mostrasse isso. Uma história lá Marvel, mas, cara, o mundo ficou todo em trevas. As Guardianos invadiram o mundo. E aí? E aí? Eu sei que eu estou misturando um pouquinho as coisas aqui. Uma coisa são consequências das pessoas normais. Eu acho que tinha que mostrar um pouquinho disso. Mas para os heróis mesmo, né, isso não aparece, né, não aparece tanto. Bom, mas voltando à história, eu acho que ela está sendo mais legal que Carnificina Absoluta. Mas ainda assim eu julgo que aparece nela alguns vícios do Donny Cates. Por exemplo, uma certa narrativa entrecortada, com mais foco no conceito do que no desenvolvimento. Isso, o Cates tem algo próximo ao que o Snyder tem na DC. Embora eu acho que o Snyder é até mais intenso nisso. Tudo soa rápido e, não raro, gratuito. Quando você pensa na ideia, você acha muito boa, mas a construção da história não fica tão legal. Os personagens são mal desenvolvidos, as situações são meio jogadas e parece que tudo deve ser grandioso toda hora, tudo deve ter uma sacada, uma reviravolta toda hora. E isso tem sido comum no Cates, assim, no Cates. Diferente talvez do começo dele lá no Venom.
Faltam, por exemplo, diálogos, falta uma vivência mais detida do drama, um desenvolvimento maior dos personagens, falta tudo isso. E o Cates também ele aposta numa fórmula que é uma certa bricolagem de elementos do universo Marvel. É a maneira dele usar a cronologia. Pensa no Motoqueiro Fantasma Cósmico, que mistura Justiceiro, Surfista Prateado, Motoqueiro Fantasma, né? Essa mistura de conceitos. Aqui ele também traz certa mistura de conceitos. Bem melhor que o Motoqueiro Fantasma Cósmico, né? Ele acaba amarrando o Nu com um outro elemento da cronologia da Marvel, que eu não vou dizer para não dar um spoiler, mas tem isso, né? Tem gente que curte, tem gente que curte, tem gente que não curte. Eu fico um pouco no meio termo. Há algumas ideias que eu acho legais, mas há algumas que eu acho grosseiras, não acho tão interessantes. Bom, vamos lá. O que eu acho, o que eu penso dessa história? Como eu disse, é melhor que a gente absoluta, mas eu, vendo pelo decorrer, só falta uma edição para encerrar, o término do trabalho do Cates no Venom vai ficar aquém do seu início. Esse é meu diagnóstico por enquanto. Vamos lá. Quando sair aí a edição final, eu dou um veredito final. Mas se está gostando, se está curtindo, bota aí nos comentários. Talvez tenha me faltado comprar a proposta. Falei aqui do pacto, posso não ter sido tão fiel a ele. Bota aí teus comentários. Curte o vídeo se você achou legal, compartilha, mostra para outros, né? Mostra para outros. Fala um pouco aí. O Cates surgiu como uma grande promessa, mas é um cara que desde o início não me agradou tanto. Tem histórias dele que eu acho legais, mas não é um cara que me empolgou tanto até hoje, né? E eu vejo que hoje ele tá empolgando menos a galera também. Mas vamos lá, vamos seguir, né? O jabá que eu falei, curte, comenta, compartilha. Não esquece também de colocar o teu comentário, né? Eu já falei, curte, comenta, compartilha. O comentário já estava... Eu queria dizer para você não esquecer do link da Amazon. Já estou aqui me perdendo. Tem link da Amazon na descrição, tem link da Panini. Caso você fazer uma compra nessas duas lojas, você usando esses links, você ajuda demais o canal a se manter a melhorar, tá certo? Mas gente, eu vou parando então por aqui. Valeu por ter assistido, um abração e até o próximo vídeo.